Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora com uma RX 580 que eu comprei na Ali. Fazem aí já mais de 40 e tantos dias que ficou lá travada. A bicha foi taxada, ficou enroscada, demorou toda a vida para liberar. Meu Deus do céu, que confusão. Vamos abrir isso aqui para ver como é que é. Vou colocar vocês aqui no tripé. De bônus aqui eu tenho dois produtinhos, um case de cartão e um tripézinho que eu peguei lá também. A gente já dá uma verificada nesses produtos e faz o teste e eu conto para vocês como é que foi. Vamos começar então aqui pelo case de cartão que eu comprei para colocar alguns cartões SD. É um case rígido de cartão que ajuda a proteger aí, ó, bem legal. Aqui cabe 6 mais 6, 12 cartãozinho ou 24 do pequeno. Pô, bem bacana. Agora a gente tem aqui um tripézinho da Vidin, que é o mesmo que eu comprei os tripés de fone, microfone, lâmpada, tudo do setup, né? É a mesma fabricante. Aí eles têm uns produtos, cara, de muita qualidade, assim, coisa fina mesmo. Então eu falei, pô, vi lá na promoção, tava no dia naqueles sale, né, que fala lá da Choice, lá tava assim um preço legal, os dois juntos, né, tanto a peça que segura o celular quanto as perninhas aqui. Bacaninha, hein? Aí ele abre aqui a perninha, ó, e você pode utilizar ele assim. Aí você pode usar ele assim para segurar, né, colocar uma GoPro, uma câmera ou celular, e também pode, se você quiser, você pode abrir ele, deixar ele firminho. Tirar aqui. Olha, totalmente de alumínio. Cara, que show, hein? Aí você pode utilizar ele assim, com o celular na horizontal, ou você pode colocar ele na vertical. Mas o legal é que ele tem possibilidades de montagem aqui. Isso também é bem interessante. E aí a gente pode... E aí ele fica assim. Para você, às vezes, quer alguma coisa mais simples, mais leve. Uma ótima opção, cara. Gostei bastante desse kitzinho, hein? Vamos então para o que interessa. A braba. Que aparentemente não chegou muito surrada, né? Parece que não apanhou muito a caixa não, cara. Só algumas marquinhas aqui em cima. Mas assim... lacradinha. Diretamente lá da Elsa Graphics Card. Essa dona Elsa aqui. Ó. Product manual. Olha aí, rapaz. Olha só. Ó. RX 580, 8 GB DDR6. Cara, olha. Tá cheirando tinta ou... o plástico tá cheirando novo. Aqui o backplate ele tá cheirando um pouco de tinta. Mas dá pra ver aqui dentro do plug, ó, você tem um pouco de poeira e algumas marcas, né, de colocar e tirar o cabo. Mas assim, o plate dela aqui, a placa dela, né? Cara, aparentemente não tem nada amarelado aqui por onde dá para se ver, né? Só um pouco aqui, ó. Um pouco ali dentro aqui, tá um pouco sujo. Deixa eu ver aqui. Aqui tá um pouquinho empoeiradinho. Mas assim, nada comprometedor, tá? O cobre aqui tá um pouco escurecido. Mas... né, os plugs aqui, ó, muito bem conservados. A gente tem dois DisplayPort e um HDMI. Vamos testar na bicha aí. Vou colocar no i5 que eu comprei pra gente ver como é que fica. Olha aí, ó, o tripézinho estica ainda, cara. Que coisa linda, hein? Só que olhando aqui de perto esse pezinho dele aqui, todo de plástico, fala lá que aguenta até 5 kg, 10 kg, não sei o que. Confio muito não, hein?
por ser de plástico. Se fosse de metal, mas essa parte aqui não é metal, é plástico. O resto todo do tripé é metal. Então esse pezinho aqui não dá pra botar muita fé não. Mas, cara, olha, por R$90, já com o acessório aqui do celular, muito bom. Vamos lá. Bom, tem esse PCzinho aqui que eu montei, que é um i5 4440 da 4ª geração, nesse gabinetinho Pichau, que já vem com as fãs, que também são Pichau. Bem bonitinho, não é muito grande, mas ele é um pouco largo assim, então as peças não ficam muito tuchadas. Coloquei também aquele cooler ali Pichau, muito legal. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O vidro não é lá aquelas coisas, o vidro ele é um pouco fino, né? A chapa do gabinete também, ó, você pode ver aqui, é uma chapa até que fina, não chega a ser tão ruim, mas não é assim, vamos se dizer, premium, né? Ele supre a necessidade, dá para utilizar e montar um PC mediano tranquilo, que cabe, né, um cooler até bem maior. Eu peguei esse aqui que é tipo aqueles cooler da AMD. Ele é um pouco baixo assim, ele tem um RGB bacana, depois a gente vai ligar ele aqui para ver. Já deixei o cabo aqui de energia, 2 pentes de 8 GB, HyperX 1600, porque ele é DDR3 ainda. Essa placa-mãe aqui é uma Gigabyte Sniper B6, uma placa aí topo de linha da época, ela ali meados de 2013, 2014. Ela já tem até entrada de M2, aqui ó, tem entrada de M2, tudo. Tô com essa plaquinha aqui, uma GT 640, só para dar vídeo. Então deixa eu tirar ela e já coloco a 580 para a gente começar a ver como é que vai ficar a situação. Essa placa, ó, ela tem, pô, bastante entradas, né? Tem até aqui um USB-C DAC UP, não faço ideia o que é. Tem entrada de áudio digital, cara, é completinha. Fontezinha 500 EVGA, dá para rodar alguma coisa aí, vamos fazer uns testes. Prontinho, plaquinha instalada. Coloquei aqui, ela vai apenas um cabinho, né? Um cabinho PCI com 6 pinos e o outro eu dei uma pendurada nele aqui, porque se eu conectasse esse aqui ia ficar esse pendurado, não tava legal. Aí eu deixei ele, pelo menos aqui a gente põe o vidro assim, dá uma disfarçada, né? E se eu deixar ele puxado aqui também, ele tava puxando esse conector muito para baixo, o que eu não achei muito legal. Se você der uma observada, o conector ele tá um pouco molenga, não tá lá aquelas coisas não, conector aqui de energia. Então tem que evitar ficar forçando ele aí, porque ele pode dar algum mau contato ou pode até quebrar, né? Então aí pelo menos preso aqui assim a gente sabe que não vai ter movimentação. Coloquei o PC aqui embaixo para não ficar ali em cima, os fios já estão passados aqui. Vamos ligar Jabirunga aqui para ver se vai. Tá rodando o cooler. Até aí quer dizer que tá tudo ok. Vamos ver aqui no vídeo. Olha lá, deu vídeo. Vamos instalar o drive aqui. É só o do Windows mesmo, aí a gente já roda um CS para ver se vai funcionar aqui, um PUBG. Acabei de instalar aqui a plaquinha, né? Consta aqui a 580 tal, com 2048 alguma coisa cores lá que eles falam, né? E tá aqui as informações dela, aparentemente tudo certo, sem novidade. Eu nunca usei esse programa da AMD aqui, então eu não sei, acho que é aqui na tela, para eu definir quadros por segundo, né, hertz, essas coiseiras aqui. Beleza, estamos no CS aqui, rodando 400, 500 FPS. Vamos dar um start aqui no benchmark. 1200 e alguma coisa por 960 e tudo no mínimo. Frame rate médio aí 177. O Promises aí, passivão, falou que o drive
é melhor o drive normal. Eu tô usando o drive Pro, AMD, não sei o que Pro, né? Esse aqui cheio das coisas. Aí o Promises passivão falou que é melhor usar o vermelho lá mesmo, que é o mais simples, que dá um pouco mais aí de FPS, dá menos problema. Esse aqui ele tem um monte de recurso, então às vezes ele ocupa um pouco mais de memória. Então agora eu vou fazer o quê? Vou desinstalar esse aqui, instalar o drive da AMD comum, o FPS com o drive Pro, o FPS com o drive normal. Agora com o novo drive, aquele AMD Drive alguma coisa Adrenalin, saiu de 177 para 216. Não alterei nada, somente tirei um drive e coloquei o outro. Deu uma melhoradinha, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o GPU-Z. Bom, a placa possui essas informações aqui. Tava comparando com a do Promises passivão, que ele comprou uma também, só que é da como é que é? SJS ou JSJ, alguma coisa assim. Praticamente a mesma coisa, a única diferença que eu notei foi a memória, que essa é Micron e a dele é um outro modelinho, vou pôr aí na tela para vocês, mas todas as outras informações igualzinho, não muda nada. Cara, temperatura aqui, assim, eu não ligo muito para isso, funcionando tá bom, mas todo mundo fala que se você pegar e trocar a pasta térmica vai melhorar a temperatura da placa aí, uma quantia até que às vezes de uns 10, 15 graus, mas eu não esquento muito com isso daí não. Bom, até agora então funcionando. Acabei de fazer um benchmark no CS aqui. A temperatura máxima foi de 63 graus. Hoje é dia 4/7. Estamos aí, diz aqui no computador que está 28 graus. Eu acho que está um pouquinho mais frio do que isso, né? Ali já marca 25. Então, só para ter uma noção, temperatura ambiente e coisas a se considerar. Como eu falei e coloquei anteriormente para vocês, uma comparação entre duas RX 580, uma da SJS e essa Elsa. Não muda nada. O que vocês têm que ter atenção, que até estava circulado lá na outra foto. Aqui no PCI Express tem que ser 16x, não pode ser 8, porque às vezes está capado ou com algum problema. Os shaders aqui 2048 e a BIOS tem que ser sempre essa BIOS aqui, ó, 155002, papapá. Ela é a BIOS que é utilizada nesse modelo aqui com esses 2048 shaders aí. Então, são pontos a se levar em consideração. O clock também deve estar nessa faixa, não deve ser muito abaixo do que isso. E o tipo de memória que muda, né, de uma placa para outra, mas não é nada que dizem que alguns é melhor, outros piores, não sei. Tanto que aqui no meu deu 0.1 a mais no pixel e na textura comparada com a dele, talvez por causa do modelo da memória que tem alguma diferença aí, mas é basicamente isso referente a essas informações aqui da 580. Bom, tô derretendo a plaquinha aqui no Furmark, tá puxando aqui, ó, 124 watts mais ou menos, as fãs estão em 67%, 66%, já tá uns 2 minutinhos, temperatura 62. Como eu disse, estava aqui ambiente 25 graus. Aqui também tá marcando a mesma coisa ali, ó, 63 graus mais ou menos, tudo torando no talo lá, o clock, as coiseiras todas. Cara, aparentemente assim, tudo ok com a placa, sem novidade. A gente tem aqui também os cores, ó, a memória. Aqui tá rodando no 1080p com os filtros em 8x, aquele MSAA em 8x. Então, sim, temperatura show de bola. Ela vai aumentar aqui, ó, já tá no 64. Se a gente deixar aqui uns 20, 30 minutos, acredito que ela vai chegar, pela velocidade que está subindo a temperatura e pela porcentagem das fãs, acredito que ela não passe de 70, 75. Usando ali, assim, uma quantidade, né, absurda ali, rodando mesmo no talo. Acredito que não vai passar de 70, 75. Em dias quentes,
Pode ser que passe, mas eu acho muito difícil, até porque a gente tem ainda uma margem aqui de velocidade nas fãs. Então, até agora, tranquilo, 100%, puxando ali 125 watts, que é a potência dela. Não deu crash, nada. Estou aí rodando uns 4 minutos. Eu não vejo necessidade de deixar um tempão, porque quando a placa tá ruim, ela já esquenta de uma vez, ou já desliga, ou dá problema, né? Acredito que essa aqui tá bem bacana. Estamos aqui em 2K, utilizando 165 Hz. Fazendo mais um teste aqui no CS, ó, 200, 220, 230. Tô rodando o CS aqui na resolução de 2K. Coloquei 2K aqui, tela cheia. Mas se eu pegar e colocar essas resoluções menores aqui, ó, por exemplo, 1280 por 960. Beleza, aplicou. Olha lá, ó. Fica basicamente a mesma coisa em FPS, muda um pouquinho a mais só. Então, qual que é a conclusão? Aqui realmente está tendo um gargalo do processador, né? Por ser um i5 aí bem antigo, ele tá gargalando, mas assim, se a gente pegar e botar numa resolução maior, cara, vai dar pra gente tirar mais proveito da RX 580. A gente bota em 2K aqui e vai conseguir uma qualidade melhor de vídeo e não vai, assim, perder tanto FPS. Agora aqui eu botei em 2K. Além disso, eu meti os filtros, né, 8x e 16x aqui no talo. Coloquei no talo para ficar um jogo um pouco mais bonito. E a gente praticamente aí perdeu 20 e poucos FPS só. Perdeu assim, entre aspas, né? A gente tá com uma qualidade de vídeo bem melhor. Abri o CPU-Z aqui pra gente fazer um benchzinho. Olha só, comparando com o 7600X, que dá ali na casa dos 6.000 em multi e 750 no single. E aqui a gente tem 324 no single e 1.350 mais ou menos ali no multicore. Cara, então se a gente pegar esse i5 aqui, 4440, e comparar com o 7600X, é absurdo, né? Não tem nem como. Esse aqui praticamente está dando no multi ali quase 5 vezes a mais, e no single mais que o dobro. Então por isso que a gente tem um gargalo aí bem grande do CPU em si. Mas cara, pelo preço, né, pelo custo-benefício e o que você pode jogar ali se for na casa dos 60 FPS, algum jogo assim mais dinâmico ali, tipo God of War, Tomb Raider, Tomb Raider, depende o sotaque English que você tem. Então dá pra fazer alguma coisa, cara. Dá pra fazer alguma coisa, não tem muito segredo. Instalei um Dotinho aqui pra fazer um test drive, né? Estamos aqui com 91 FPS, 80 e poucos. Mas o frame time tá bem variável, ó. Tá com um delayzinho aqui, até que alto. E eu percebi uma coisa, né? Como eu já havia dito aí, questão do gargalo, se eu colocar na qualidade aqui bem baixa, continua o mesmo FPS, ó. Aqui, ó, na pior qualidade que tem, continua a mesma coisa. Ó, tá quase Minecraft o negócio. Continua a mesma coisa. Se eu pegar e colocar aqui agora a qualidade no mais top, que ficou, né, bem com todos os filtros, tudo bonitinho, continua o mesmo FPS. Então o nosso CPU aqui tá gargalando muito, assim, muito. E até tô em dúvida se compensa agora vender esse PC com a RX 580 nesse i5 Xing Ling aqui. Talvez, né, compensasse aí montar um Ryzen 5600, alguma coisa assim. Família, estamos de volta. Coloquei a RX 580 aqui no meu 7600X pra gente tentar extrair o máximo dela aí e ver se está funcionando tudo certinho, né? Vou rodar aquele benchmark do CS de novo. Já rodei lá naquele i5 antigo e já tô com as configurações aqui que eu utilizo. Normal, a única coisa que eu gosto de deixar realmente é o anti-serrilhado aqui para o jogo ficar um pouquinho mais bonito. E já estou pronto aqui para meter o pau nesse benchmark e a gente ver quantos FPS vai ficar. Finalizamos aqui o benchmark, praticamente 420 FPS
na RX 580, hein? Rapaz, coisa fina, velho. Roda bem, viu? Tô no ROMzinho aqui, que é um joguinho que eu curto, né? É leve assim, mas tá no Ultra. Tá na casa ali dos 180, 100 FPS. Olha só, agora estamos aqui com o PUBGzinho no Ultra do Ultra, em Full HD, lógico, mas tudo no Ultra, pra gente fazer um teste aqui. Até agora, cara, rodando ali 90, 80 e pouquinho, 90, no Ultra em Full HD. Não tá tão bonito porque, lembrando também que a escala de renderização tá em 100% e eu não instalei o drive da AMD, porque eu uso a minha NVIDIA. Se eu instalasse ia dar problema, né? Meu PC principal não queria causar muitos problemas, só para realmente ver se a plaquinha tá funcionando. Uma coisa que eu percebi é o frame time. O frame time é que é essa linha, que é o delay aqui, o milissegundos do FPS. Usando o 7600X, ela ficou bem mais estável. Ela não oscila tanto igual no i5, que é bem fraquinho. Vamos lançar aqui em 2K, que o meu monitor é 2K, né? Então vamos colocar em 2K aqui para ver como é que fica. Bom, caiu ali nos 35. No Ultra, logicamente. Mas aí a gente pode reduzir um pouquinho. Vamos deixar tipo no médio. Não vejo necessidade, dá para deixar até no muito baixo. Então, cara, em 2K aí, ó, renderização 100%. No médio, olha, coisa linda, hein? Ó, 50, 60 FPS. Tá legal, pô. Pro muito baixo. E colocar só a distância, alcance de visão. Aí. Ó, 2K, 100% de render, muito baixo, com alcance de visão máximo, 90. Pô, bacaninha, hein? Lógico que aqui a gente tá falando, fazendo um teste, né? Eu não aconselho essa placa para jogar em 2K e tudo, mas ela aguenta, tá aguentando. Agora, para finalizar aqui, aquele Dotinha 2, estamos aqui em 2K. No Ultra, né? O melhor visual seria. E, cara, rodando aí 140 FPS em 2K no Ultra. Com RX 580. Estralando. Cara, plaquinha aí atendeu tranquilamente para quem quer jogar um CS, um Dota, um outro game mais leve assim, seja em 2K ou até mesmo em Full HD. Supriu bem, viu? Ó, frame time, cara, lisinho, ó, sem oscilação, ó. Mesmo que a gente mexa a câmera aqui, ó, sem oscilação no FPS, jogo super otimizado. E lembrando que eu não instalei ainda o drive da AMD, então tô aqui só com o drive que vem no Windows, né? O que instalando o drive da AMD pode dar mais uma melhoradinha. Estamos de volta, família. Hoje já é dia 19. Já faz aí mais de uma semana que eu tô testando essa plaquinha, quase umas 2 semanas, né, que eu recebi, fiz uns testes e tal, testei no i5 lá, depois eu coloquei aqui no meu AMD 7600X, e o que eu tenho para falar dessa placa aqui, cara? Olha, testei em vários jogos, testei usando o PC, sabe, o dia a dia, eu deixei ela ali no computador uma semana, um pouco mais de uma semana mais ou menos. Então, para ter realmente essa experiência, né? Cara, ela atendeu bem, ela faz o básico. O meu monitor é um monitor 2K, então tudo que eu rodo nele, a resolução é 2K, o que acaba, né, forçando ela aí mais um pouco. Mas, mesmo assim, sendo em 2K, não deixou a desejar. Que eu jogo coisas assim, não muito pesadas, né? Um Dota ali, um CS... coloquei também um Forza. O que mais que a gente tem aqui? Testei os 2 Forzas que eu tenho, o Heroes of New Earth. Aí aqui na Steam a gente testou também, né? Vamos colocar aqui uns instalados, né? Testei Skater XL, PUBG, Mortal Kombat, Dota, CS. Cara, tudo funcionou na boa, assim, não tive problemas, deu para jogar tranquilo. Testei também o emulador aqui, esse emulador de Play 2, que é um emulador aí
do qual você pode colocar resolução 4K, ativar filtros. Ela pipocou em 2K e 4K para rodar ali com todos os filtros no máximo, tipo um Need for Speed, um jogo um pouco mais pesado. Ela não aguentou muito, não. Mas deu para, né, você reduz um pouco lá os filtros do programa, deu para jogar também. O CS eu jogo em resolução menor, os outros jogos são mais leves. O Forza também, ela deu uma sentida, não deu para, lógico, colocar no máximo, né? Mas deu para jogar ali numa resolução dinâmica alta, que quando tem queda de quadros, o jogo ele reduz um pouco os filtros, assim, ficou numa resolução aceitável. Não vou ficar mostrando FPS, um monte de coisa aqui. Se você quiser ver benchmark, essas coisas, né? Só olhar aí no YouTube que você vai ter um monte. Funcionando 100%, HDMI, DisplayPort, que tava meio enroscada aí para saber se ia ter algum problema. Essa placa aqui eu recebi ela 100%, não precisei mexer em pasta térmica, em BIOS, nada. Inclusive, como eu disse aí no vídeo anteriormente, também não cheguei a instalar nem o drive da AMD. Só espetei ela no PC, o Windows lá atualizou o drive e couro. Rodou tudo tranquilamente. Então, a plaquinha pelo preço, se você achar ela aí já usada, logicamente, pode estar boa, sim, mas é uma placa usada. E hoje o mercado ali, com R$ 1.500, você pega uma placa nova muito boa. Por ela ser de mineração, acho que não vale pagar mais 400, porque você tem um risco aí de a qualquer momento dar artefato, dar algum problema. É uma bomba relógio, pode durar um mês como pode durar, às vezes, 1 ano, 5 anos, não dá para saber. Não recomendo pagar muito caro. Mas se você achar, vamos ver esse mercado também, como é que vai ficar de placa de vídeo, tudo. Dependendo, às vezes dá para pagar até uns 500, 600. Vamos ver como vai ficar o mercado aí depois da taxação. Vamos acompanhar. Mas é isso aí, rapaziada. Curti a plaquinha. Atendeu perfeitamente. Se você tiver um monitor Full HD, ela vai entregar tudo que você precisa. Não tem com que esquentar. Ela a minha já veio com a pasta térmica boa, os fãs funcionando certinho. Em Full HD ali, 144 Hz, que seja, você vai ficar bem satisfeito com ela. Fechou? É isso aí, curti a compra, ótimo preço. Para mim ela saiu na casa dos 500 conto, porque teve a taxa. Mas tá ok, né? Fazer o quê? É nóis, valeu!